Olá, meu nome é Johnny, eu sou plantonista de matemática do poliedro e aqui é uma dúvida teórica. Então, e o assunto é sobre função inversa e função composta. Bom, primeiro, antes de falar de função inversa, vamos falar o que é uma função, né? Função é uma relação que associa elementos de um conjunto A em um conjunto B, mas precisa satisfazer essa regrinha aqui. Cada elemento do conjunto A deve associar um único elemento do conjunto B. Então, ó, cada carinha do elemento do A, eu vou lá e associo um único carinha do elemento do B. Isso aqui é uma função. E aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente ver. Então, ó, aqui, ó, cada elementinho desse conjunto está associando um outro elemento nesse conjunto. Então, isso aqui é função. Aqui, ó, esse elemento está associando dois elementos do outro conjunto. Então, isso não é função. E aqui, ó, tem um elemento que não está associando ninguém. E todo elemento deve associar um único elemento lá do outro lado. Então, isso aqui também não é função. Por que a gente está falando disso? Porque na função inversa a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar um elemento. A função ela pegava um elemento daqui e ia para lá. A função inversa a gente vai fazer o inverso. A gente vai pegar um elemento daqui e vai voltar para cá. Então, ó, se uma função é de A em B, a função inversa ela vai ser de B para A, ela vai fazer o contrário. Então, ó, tentei colocar aqui os elementos. Se essa função f aqui ela associa 1, ela leva no 2, a inversa vai pegar o 2 e vai voltar no 1, né? Faz o transporte inverso. Se a função f leva o 3 no 7, a inversa vai pegar o 7 e levar no 3. Se a função f leva o 8 no 9, a função inversa vai pegar o 9 e vai voltar no 8. Isso é o que uma função inversa faz. Só que tem alguns detalhes, não é sempre que a função inversa existe. Então, ó, coloquei aqui um aviso. Cuidado, ó, nem toda função possui inversa. Para a função ter inversa, ela tem que ser sobrejetora e injetora. Tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. E ser injetora e ser sobrejetora quer dizer que ela é bijetora, né? Então, ó, vamos ver alguns exemplos de função que não é injetora. Função que não é injetora, ela tem dois elementos distintos associando um mesmo carinha, né? O que a gente pode pensar no x². Lembra lá, ó, 1 ao quadrado dá 1. O menos 1 ao quadrado também dá 1. Dois elementos distintos, o 1 e o menos 1, indo no mesmo carinha. Isso não é uma função injetora. E aí, por que a gente tem que tomar cuidado? Porque quando a gente tenta fazer o contrário, ó, pegar esse daqui e voltar e depois esse aqui, ele acaba indo em dois. Então, eu tenho um elemento associando dois carinhas. Então, isso não é função. Então, se a função não é injetora, ela não vai ter inversa, porque essa inversa não vai ser função. E agora, vamos ver o caso do sobrejetora, né? Ó. Sobrejetora, uma função sobrejetora, se todos os elementos de chegada é igual ao contradomínio. Então, todo mundo deveria ser recebido flechinha aqui, né? Isso que quer dizer sobrejetora. Então, ó, aqui é a função, ok? Mas esse carinha aqui não recebeu flechinha de ninguém. Então, o contradomínio não deu igual à imagem. Então, ela não é sobrejetora. Se a gente for fazer o contrário, ó, pegar um elemento daqui e voltar, um elemento daqui e voltar, esse carinha vai ficar sobrando, né? E todo elemento daqui tem que associar alguém daqui. Então, isso não é função. Então, viu a necessidade de ser injetora e sobrejetora para poder ter função? Porque senão, quando a gente faz o contrário, não é função. Então, ó, vamos lá um exemplo prático. Peguei uma função f de x igual a 3x mais 2 e eu peço para encontrar a lei de formação da sua inversa. Como, ó, a função ela pega um elemento x e leva no y, o que a inversa faz? Ela vai pegar o y e vai voltar no x. Então, para achar a lei de formação da inversa, né, ó, aqui o y é 3x mais 2. A gente troca o y por x e o x por y, né? Que é isso que a gente está fazendo, né? E a gente isola o y aqui, e essa expressão que a gente chega é a lei de formação da inversa, tudo bem? Bom, isso que era para falar um pouquinho de função inversa, e aqui um pouquinho de função composta. Bom, função composta, a gente vai compor duas funções. Então, ó, coloquei um exemplo aqui. Uma função f, que ela pega o elemento 1 e leva no 2, pega o elemento 2 e leva no 4. Né? Ela está sempre fazendo duas vezes o que a gente tinha aqui, né? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. E aqui eu desenhei uma outra funçãozinha g, que vai de b em c. Ela pega o 2 e leva no meio, pega o 4 e leva no 3 sobre 2, né? A gente qual que é a lei de formação dela? Ó, g de x, x menos 1 por 2. 2 menos 1, 1. 1 sobre 2, meio. 4 menos 1, 3. 3 sobre 2. Aqui certinho. E aí a pergunta é, será que é possível, ao invés da gente fazer esse transporte de A para o B, do B para o C, fazer direto do A ir lá e pular em B? Essa é a ideia de função composta, né? Ó, será que tem uma lei que eu consigo pegar o 1 que está aqui e levar direto no meio?
Será que tem como eu pegar o 2 que está aqui e levar direto no 3 sobre 2? Então, essa é a função composta, compor g bola f. Né, ó, g de f de x. Isso aqui a gente sempre faz de dentro para fora. Então, primeiro a gente calcula o f de x e depois a g. Então, como que a gente faz? Ó, olha a lei de formação da AG. A G ela pega um elemento, x, e faz esse elemento, subtrai 1 e divide por 2. Então, coloquei aqui, ó, G de coraçãozinho. Ele pega esse coraçãozinho, subtrai 1 e divide por 2. Por que eu falei isso? Ó? Então, como seria G de f de x? O f de x que é o nosso coração. Então, vai ser ó, f de x menos 1 dividido por 2. E qual que é a expressão da f de x? Ó, a gente já sabe que é 2x. Aí eu vou lá e substituo. 2x menos 1 por 2. Então, ó, 2x dividido por 2 dá x, menos 1 sobre 2, né? Que é o meio. Então, ó, eu consegui já fazer direto essa lei. Então, ó, vamos ver se deu certo. Ó, olha aqui, 1. Se eu calculo g de f de 1, então, ó, no lugar do x eu vou colocar 1. 1 menos meio dá meio. Se eu fizer o x igual a 2, 2 menos meio vai ficar 4 menos 1, 3, 3 sobre 2. Tá vendo que o 2 eu levei direto no 3 sobre 2 e fiz essa ponte? Do 1 fui direto no meio e o 2 fui direto no 3 sobre 2. E é assim que a gente consegue fazer a composta. A única coisa que a gente às vezes precisa tomar um pouquinho de cuidado, quando a gente tem funções que não são o mesmo quando o contradomínio é igual ao domínio da outra função. E aí, para a gente conseguir fazer a composta, a gente tem que ter que a imagem dessa função f, que está dentro aqui do b, esteja contido aqui no domínio da nossa função g, que é o c. Então, um exemplo que eu quis dar, para tomar cuidado com isso, que às vezes aparece isso aqui e a gente não entende muito bem. Então, peguei duas funções, ó, f de x igual a x mais 1 e g de x igual a raiz de x. A f não tem problema nenhum, a gente consegue calcular o f de qualquer coisa. F de 10 é 10 mais 1. F de 20, 20 mais 1. F de menos 2 mais 1. F de π mais 1. Eu consigo calcular o f de qualquer coisa, porque eu consigo somar 1 com qualquer número. Aqui a gente já tem um probleminha, né? A gente não consegue calcular a raiz de qualquer número, né? Consigo calcular a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, raiz de 20, mas eu não consigo calcular a raiz de menos 1. Raiz não é para números negativos. Então, ó, a imagem aqui é todos os reais, mas o domínio da nossa função são só os positivos. E ó, a gente vê que os reais não está contido dentro dos positivos, é o contrário. Então, ó, para mostrar aqui, ó, o menos 2 é um número real. Então, vamos calcular o g de f de menos 2, para a gente ver se dá certo. Quanto que seria o f de menos 2? O que a f faz? Pega o x, que no caso é o nosso menos 2, vou fazer menos 2 e somar 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, ó, todo esse resultado aqui ó, deu menos 1. Então, sobrou g de menos 1. O que a g faz? Ela pega o x e faz raiz desse número. Então, ó, g de menos 1 é raiz de menos 1. Tá vendo que é impossível calcular isso? Porque o menos 1 pertence à imagem, mas ele não pertence ao domínio. Então, tomar um pouquinho de cuidado, porque nem é sempre que a composta tá bem feita, né? Tá bem definida. Então, sempre tem que tomar cuidado com essa informaçãozinha aqui. Tudo bem?